Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro AAZQ11 da AZQuest e vamos partir logo para o relatório do mês de novembro que se refere aos pagamentos feitos agora no mês de dezembro. Vamos lá? Lembrando, antes de mais nada, que o fundo é relativamente recente, acabou de completar um aninho na bolsa, mas ele só tem 11 meses de distribuição de dividendos, ou seja, apenas 11 meses. Tá faltando um mês para ele completar, digamos, um ciclo completo de um ano na bolsa. E claro que aí dessa forma a gente vai ter o dividend yield anual dele distribuído, não aquele anualizado. Vamos passar alguns meses para vocês aqui no relatório. O valor de mercado da cota no fechamento desse relatório era R$ 9,11, mas no momento o valor da cota dele é R$ 8,60. Aí você me pergunta, o que está acontecendo com o fundo? Por que está caindo tanto? Daqui a pouquinho eu vou tentar responder a sua pergunta, porque nada é certo. Porque olhando para o relatório, a gente vai ver que não há uma certeza porque essa cota está caindo. Eu tenho as minhas hipóteses e vou compartilhar com vocês quais são elas. A gente vê que o valor patrimonial da cota é R$ 9,65. O valor de mercado do fundo no momento de fechamento era 218 milhões, está mais baixo atualmente. O patrimônio líquido do fundo é 232 milhões. O P sobre VP do fundo no fechamento desse relatório era 0,94, mas no momento está 0,89, ou seja, o fundo está com 11% de desconto na cota dele. Isso pode sim ser um bom momento de entrar no fundo, montar posição no fundo. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra de nenhum fundo, inclusive do AZQ11. Eu estou passando informações para vocês, números para vocês, vocês estudam mais e aí vocês decidem se monta ou não posição no fundo, ou se você já é investidor, se você aumenta a sua posição para diminuir o seu preço médio, porque essa é a hora, né? Se tem uma hora de montar posição ou diminuir o preço médio, é quando o fundo está embaixo, não quando ele está em alta, é claro. A quantidade de cotistas caiu, aqui era quase 22 mil, atualmente está abaixo de 21 mil, o que faz sentido, é por isso que o valor da cota também está caindo, é um dos motivos. Tem gente vendendo as suas cotas, por isso reduziu o número de cotistas, mas por que eles estão vendendo a cota é que é a questão. A gente vê que em relação a esse dividendo aqui distribuído de 12 centavos, nos últimos 5 meses ele está distribuindo 12 centavos todo mês, anualizando isso aqui é 16,85, considerando que ele pagou até o momento, dá cerca de 16,22%, mas isso é 11 meses apenas, pessoal. E 16,22 é o valor real que ele pagou. Esse aqui não, tá anualizando, multiplicando por 12 meses os 12 centavos. Ou seja, como ele tivesse pago R$ 1,44. Só que, se a gente considerar que ele vai pagar mais um mês, a média mensal que ele tá pagando, no final do mês passado, no caso, de novembro, que ele tá pagando agora em dezembro, ele pagou equivalente a 1,32%. Se a gente somar isso com os 16,22%, iria a 17,50%. E isso colocaria ele, em comparação com seus pares, na segunda posição de maior dividend yield anualizado do mercado de fiagros, perdendo apenas para o EGAF, que também tem vídeo aqui no canal recente. Se quiser, você assiste aí para ver. O EGAF é o número 1 de distribuição de dividendos atualmente, considerando os fundos sem problema. Eu estou excluindo aqui fundos como o Vigia, como por exemplo o GCRA, que estão com problemas sérios, e com problemas sérios o que acontece? O valor da cota reduz, o dividend yield aumenta, o P sobre VP reduz, aí seja, o fundo está descontado, mas está com problema. Então, excluindo os fundos com problemas, ele é o número 2 de dividend yield e é o segundo mais barato da bolsa. Sim, o segundo mais barato da bolsa. Tem duas vantagens aí, né? O segundo maior dividend yield, se a gente considerar 12 meses, e o segundo menor P sobre VP, o segundo mais barato da bolsa. Só perde atualmente para fundo sem problema, excluindo com problemas, o BBGO. O BBGO é o fundo sem problemas que está mais barato. Depois é o AAZQ. E atualmente, em termos de patrimônio líquido, aí sim ele está numa posição ruim, porque ele é um fundo relativamente pequeno. Ele tem apenas 232 milhões de patrimônio líquido. Tem menor? Tem, mas ele é um dos menores. Ele está mais ou menos no meio do bolo dos fiagros atualmente na bolsa, está na 11ª posição de maior patrimônio líquido da bolsa. Vamos partindo aqui para os comentários do gestor. Em alguns momentos aqui eu vou marcar para vocês e dizer assim, leiam, pessoal, se quiser ler, você lê, porque ele tem muita coisa boa para ler, mas eu acho que se eu fosse colocar e ler tudo e comentar tudo, o vídeo ficaria muito grande. Então eu vou só marcar e você, se você tiver interesse, você lê. Então, por exemplo, aqui ele fala da taxa média de alocação, olha aqui, muito estúpida, de 23,19% ao ano. Isso daria um spread médio de 8,6%, um spread médio altíssimo. Aí ele já fala do que ele está investindo
destino para 2024, alocação no total de 100 milhões de ativos e já está fazendo uma alocação já para 2024 de 129 milhões. Eu não vou detalhar mais, vocês leiam se vocês tiverem interesse. Aqui a taxa média e aqui o spread para 2024. Algo interessante que ele fez foi isso aqui, ó, com o fim de mitigar ruído, ampliar a transparência e trazer a percepção adequada das carteiras, decidimos compartilhar ao final dessa sessão uma mensagem que recebemos através do nosso canal de comunicação dos clientes, que é esse aqui. Se a pessoa quiser mandar e-mail para eles, fale conosco, @azequest.com.br, com nossas respostas. Traz dúvidas que julgamos ser de interesse dos demais investidores dos fundos. Suprimimos o nome do autor, porém mantivemos a integridade da redação de cada pergunta. Nesse momento eu vou parar e comentar com vocês uma das perguntas. As outras eu vou colocar aqui, ó, pessoal, leiam se você tiver interesse. Mas é porque tem uma que praticamente ela resume todas as outras respostas. Então achei mais interessante focar nessa resposta. E quem quiser se aprofundar, eu vou mostrar para vocês, você dá uma pausa e você lê se você quiser. Primeira pergunta é essa aqui. Aí ele vai responder, ó. Aí ele vai falar exatamente de cada um dos devedores e principalmente dos maiores devedores. Ele vai citar mais ou menos os 6 maiores devedores. Aí vai falar cada caso de cada um deles, dizendo qual é a situação dele. Então aqui da Soletec, primeiro, se vocês quiserem ler. Agora Alvoar, que é outra quase 10%. E o Caeté, quem quiser dar uma pausa para ler. Biopar, outro também, que ele tem muito investimento. Ciap e Esteio Rural. Esses 6 aqui, meu amigo, chega próximo de 60%. São pesados os investimentos. Aí ele cita alguns, por exemplo, que tem menos de 5% do fundo. O único que teve risco recente, segundo o fundo aqui, segundo a gestora, era a AgroGalaxy, que era cerca de 8%. Mas atualmente eles reduziram para cerca de 1,1%. Eu já tinha falado para vocês em relatório do CPTR que ele já estava citando o risco da AgroGalaxy, né? A AgroGalaxy deve aqui ao AZQ, agora é pouco, antes era muito. Deve ao CPTR e deve, se eu não me engano, ao XPCA. Se eu não me engano, é o XPCA. Então ela deve a vários fiagros, né? Risco aqui de inadimplência foi diminuído porque teve uma posição de caixa robusta no terceiro trimestre. Aqui temos mais uma resposta dele sobre mais uma das perguntas daquele mesmo investidor. E essa aqui é a grande pergunta que teve a melhor resposta, que para mim é a mais importante de todas essas que foram feitas por esse investidor aqui do AZQ. Então ele pergunta o seguinte: geralmente as notícias ruins e defaults, para quem não sabe, defaults sinônimo de calote, chegam ao fundo de forma inesperada, entre aspas, né? E os gestores de outros fiagros, aqui a gente pode subentender o nome do vigia, muitas vezes não informam em algum relatório anterior algum problema. E o cotista sempre é pego de surpresa, com as cotas naturalmente se desvalorizando, os dividendos caindo e gerando destruição de valor. Hoje, na carteira do AZQuest Soil Fiagro, quais seriam as operações que representam uma yellow flag, ou uma bandeira amarela? E são operações que a gestão já vem atuando ou está monitorando mais profundamente, visando captar de forma antecipada um problema de inadimplência ou recuperação judicial? Aí vamos na resposta. Pela estratégia de alocação que privilegia a originação própria, mantemos um contato muito próximo com as principais lideranças de cada companhia, visando justamente antecipar possíveis dificuldades. Além disso, os documentos de cada ativo comprometem a empresa a fornecer informações financeiras e operacionais de forma periódica. Não identificamos risco de eventos de crédito em nenhum dos ativos alocados diretamente hoje pelo fundo. Indiretamente, tivemos a yellow flag do caso da AgroGalaxy, como eu falei agora há pouco, no final do segundo trimestre, quando reduzimos expressivamente a exposição e monitoramos a companhia. Estava a posição de quase 8% e eles diminuíram para 1%. Então essa aqui era a principal pergunta e a principal resposta. Mas a gente vai mostrar mais uma ou duas perguntas e respostas, aí você dá aquela pausa para você ler. Tá aqui a quarta pergunta e tá aqui a quarta resposta. Deu uma pausa aí. E a quinta pergunta, ele já tinha respondido praticamente lá na primeira pergunta, por isso que ele deu esse resumão aqui, né? Ele bota respondido acima, na primeira pergunta, no caso. Pulamos aqui para os resultados do fundo no mês de novembro, né? Ele pagou 12 centavos. Ele anunciou 12 centavos a serem pagos agora no mês de dezembro, quando o valor da cota estava R$ 9,11, o que equivaleu a um dividend yield de 1,32% no mês. Eu já falei isso para vocês. O fundo investiu aproximadamente 6 milhões em séries do CRA URA. Ele investiu mais 5 milhões num CRA da Minerva Foods, que também possui ações na Bolsa de Mercados, na B3. 7 milhões e meio no CRA
da Fertex e mais 1,5 milhão no CRA da usina sucroalcooleira Vale do Pontal. E como eu já tinha mostrado para vocês, ele terminou o mês com cerca de quase 22 mil cotistas, mas como vocês viram, o valor da cota caiu exatamente porque muitos desses cotistas deixaram o fundo e atualmente ele tem menos de 20 mil cotistas. Agora a gente vem aqui para a DRE do fundo, mas antes disso eu gostaria de pedir para vocês, se você não é inscrito, meu amigo, não perca seu tempo, se inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assistir o mais rápido possível, sem deixar o tempo passar. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o AAZQ na sua carteira? Tá pensando em colocar? Que outro Fiagro você possui na sua carteira? Coloque aqui nos comentários para a gente trocar figurinhas. E daqui a pouquinho, pessoal, depois de passar aqui pela DRE, eu vou dizer para vocês porque eu considero que as cotas do fundo estão perdendo valor. Daqui a pouquinho eu vou dar a minha opinião sobre essa questão. Então, pessoal, para começar a história, eu gosto desse tipo de relatório que traz pra gente vários meses. A gente vê com isso que desses meses aqui não tinha nenhuma queda da Selic até o mês de julho, a receita é relativamente irregular. Você vê aqui 3.636 aqui, 2.630 aqui, 4.362. A gente não entende porque essa receita tá oscilando tanto. Eu estou imaginando que esse fundo aqui, diferentemente de outros, ele faz o quê? Quando ele recebe o valor, aqui seria uma DRE caixa, que ele não disse qual é o tipo de DRE aqui. Pode ser uma DRE de caixa e quando entra o dinheiro, ele joga todinho, mesmo que aquele dinheiro seja o pagamento de um trimestre. Eu tô achando que é isso. Quase 3.600.000 aqui foi quase 4 milhões em junho. Aqui foi baixo, ó. É estranho porque se é trimestralmente, aqui era para ter sido uma porrada também, mas não teve aqui, mas teve em outubro, quase 5 milhões. E aí você se pergunta, mas a partir de agosto não começou a cair a Selic? E ele é basicamente um fundo 70% atrelado ao CDI. Então, ele era para ter começado a reduzir as receitas pelo menos em setembro. Setembro aqui caiu muito, né? Mas só que em outubro, olha a recuperação. E aí depois para novembro caiu muito de novo. Esse é um detalhe estranho para mim, né? Essa oscilação tão grande. No relatório ele não fala por que tem essas oscilações. Eu acredito que seja isso. Alguns devedores devem pagar de forma trimestral, semestral, não dá para ter uma certeza, né? Então, basicamente deve acontecer algo desse tipo. Tanto que teve essa queda aqui horrível aqui, né, para esse mês. Aqui a gente vê todas as receitas, né? Todas as receitas que o fundo tem. Receitas de juro de CRA, receita de FDIC, receita ou ganho ou perda de capital. Aqui foi perda de capital, ele perdeu 289 mil. E rentabilidade de caixa, porque ele tem um pouquinho de caixa também. Aí você vê, por exemplo, aqui claramente que caiu a menos da metade a receita de CRAs. Não faz sentido, mesmo que aqui fosse considerado queda de 1,5% da Selic. Não fazia sentido cair de 4.237.000 para 1.780.000. Não faz o menor sentido, a não ser que seja aquele motivo que eu tô achando que é em relação aos custos, eles são praticamente idênticos, com exceção desse mês aqui, que salvo engano, ele falou no relatório dessa época que tinha sido uma cobrança de taxa de performance. Apesar daqui tá escrito taxa de administração e performance, ele tá basicamente cobrando todo mês apenas a taxa de administração e nesse mês aqui ele resolveu cobrar taxa de administração e mais 6 meses de taxa de performance. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui, por isso que pulou nessa faixa de 200 mil, 200 e poucos mil para 700 mil praticamente. É mais ou menos essa explicação que o fundo deu, se eu não me engano, no relatório desse do mês de julho aqui. Terminando a nossa história, a gente, só para olhar nos últimos 3 meses. O resultado, que é o lucro, desse mês de setembro foi 2.116.000. Bem parecido com esse de novembro, 2.311.000. Agora, absurdo foi que esse lucro no mês de outubro, 4 milhões e meio. Eu acho que tem algum erro na maioria desses lucros reservados. Você me pergunta por quê? Eu vou mostrar para você. Vamos focar aqui, em vez de focar nessas linhas, lucro reservado por semestre, por ano e reservado desde o início do fundo, vamos focar só nesse lucro reservado por semestre. Vamos lá, a partir daqui. Você vê que nesse mês aqui de setembro, o fundo só fez um lucro de cerca de 9 centavos, quase 9 centavos, e pagou 12. Ou seja, ele precisou tirar 3 centavos da reserva. Se ele tivesse tirado 3 centavos dessa reserva aqui, ela praticamente tinha zerado, né? Tinha ficado 7 décimos de centavos aqui. E esse valor teria que ter passado para cá, né? 7 décimos de centavo. Só que em vez de reduzir
reduzir, fez foi aumentar. Ou seja, não faz o menor sentido, né? Mas ele aqui diz, por exemplo, que esse 1 quer dizer o quê? Dividendos retidos e lucro contábil acumulado. Eu não sei se quem está fazendo essa diferença toda aqui é o lucro contábil, mas aqui era para ter ficado zerado, em vez de ficar zerado, ficou foi 4 centavos. Já no mês de outubro, ele gerou quase 19 centavos por cota e pagou 12. Ou seja, era para ter tido uma reserva acumulada de cerca de quase 7 centavos. Acrescentando a esses 4, teria virado 11 centavos e continuou 4. Tá vendo como não faz sentido? Matematicamente não faz sentido. E a gente vem aqui para o mês de novembro, que é o que interessa pra gente. No mês de novembro, como a gente já tinha visto aqui, ó, recebeu 2 milhões, só gerou 9. Recebeu 2.300, gerou praticamente 9 também, quase 10 centavos. Ou seja, abaixo dos 12 centavos que ele está distribuindo nos últimos meses. Olha aqui. Você vê que ele distribui 12 centavos desde o mês de julho, que foi pago em agosto. Então ele está distribuindo 12 centavos nos últimos 5 meses. E aqui, ó, novamente ele precisou de praticamente 2,5 centavos para completar esse valor. 2,5 centavos a menos aqui daria cerca de 2 centavos e 1/10 de centavo. O que daria até um valor próximo do que está mostrando aqui. Mas tem a questão que a gente viu aqui, que era para ter ficado para 10 centavos mais ou menos, e não ficou. Ou seja, não faz muito sentido. Digamos que aqui tivesse ficado 0 centavo. Pronto, vamos lá. 0 centavo, como deveria ter ficado, né? Porque era para ter usado praticamente 3 centavos para completar aqui a renda. Ficasse 0. 0 mais 6 centavos praticamente aqui, quase 7, era para ter ficado 7. 7 menos 3 era para ter ficado 4. E tá quase 3 centavos. Os números não estão batendo. Eu acho isso aqui muito esquisito, mas aqui só se a gente entrasse em contato com o fundo para saber o que está acontecendo e pedir maiores explicações. Mas para mim tá parecendo que alguém tá errando na digitação. Parece isso para mim. E parece até que isso aqui não é uma tabela de Excel que faria as contas automaticamente. Agora vamos lá. A explicação. Por que que tá caindo a cota? Pessoal, isso aí para mim, primeiro, é um movimento que tá acontecendo com quase todos os fiagros, para começo de história. Então tá sendo no mercado de fiagros como um todo. Segundo, tem essa questão da redução da Selic que tá afetando os rendimentos. Aqui não tem isso, né? Na maioria dos fiagros tá tendo isso. Ou seja, tá tendo redução nos rendimentos. E como tá tendo redução nos rendimentos, muita gente tá saindo para buscar outro tipo de investimento. Pode ser que a AZQ esteja sendo afetado por isso. Muita gente saindo, a pessoa sai de um outro fiagro, sai de outro fiagro, aí tava lá investido no AZQ, mas aí, eu já saí de um, já saí de dois, vou sair logo de tudo. Aí sai também desse aqui. Outra coisa que eu acho que ele tá sendo afetado é porque ele é um fundo mais recente e é porque ele não é de uma gestora muito conhecida e tem menos cotistas e tem menos liquidez. Então, combinado tudo isso, ele tem uma liquidez abaixo de 1 milhão, que já prejudica um pouco, ou seja, se um cotista maior tem assim 1 milhão investido, meio milhão investido, ou até um fundo que tenha um investimento grande sai, deixa o fundo, ele perde muita cotação e isso pode impulsionar. Muita gente que é sardinha, por exemplo, não tá nem vendo o rendimento caindo, mas tá vendo a cota caindo, aí se assusta. Tá dando alguma coisa tá acontecendo. Nem sabe do que é que tá acontecendo ou não sabe. Mas aí, como ele vê a cota caindo, se assusta e deixa o fundo também. Então tem uma combinação de fatores que eu acho que estão, para mim, prejudicando o fundo. É basicamente isso. Mas, a princípio, pessoal, não tem fato relevante, não tem nada em relatório dizendo que indique algum problema com algum dos devedores do fundo. Ou seja, tá tudo normal. É um dos fundos que tá pagando melhor atualmente, como eu já mostrei para você, tá em segundo lugar, basicamente, em termos de dividend yield anualizado, se já tivesse os 12 meses. Vamos esperar mais uma distribuição para confirmar isso de vez. E esse mês deu 1,32%. Ou seja, enquanto a maioria tá dando 1,10, 1,15 por aí, poucos estão dando 1,20, ele tá dando 1,30 ainda, que era a média antiga dos fiagros, cerca de 4, 5 meses atrás, antes do começo da queda da Selic. Então, até o momento, nada demais acontecendo. Somente, eu acho que mais essa questão do susto desse pessoal que é mais sardinha, que não conhece muito, que tá deixando o fundo e tá fazendo as cotas perderem valor. Mas os rendimentos deles estão muito bons. Até o momento, nada justifica essa queda dos valores das cotas. Até o rendimento está continuando igual. Então, também isso não justifica a perda de valor das cotas, né? Então, vamos continuar aqui. Vimos aqui, então, para essa tabela que ele chama de exposição, a gente vê que a maior parte dos ativos do fundo estão com devedores no que ele chama de pulverizados. São centenas de devedores aqui nessa brincadeira. Ele tem 10% da carteira dele atrelada ao FIDI Caeté, 10% atrelada ao CIAP, 10% a Alvoar, 9% a Biopar, 8% a Esteio Rural, 5% ao Solúbio e esses outros menores aqui, incluindo 2% de caixa. Em relação à classe de ativo, a gente vê que a maioria do fundo é investido em CRAs.
70%. A gente vai mostrar isso com mais detalhes quando a gente for mostrar a carteira de ativos do fundo. 70% é CRA. 24%, como eu já tinha falado para vocês, cerca de um quarto do fundo é FDIC. Ele tem um pouquinho de Fiagro. Ele investe 2% da carteira do fundo em um Fiagro apenas, é o FGAA, que por sinal eu lancei relatório quentíssimo e você pode acompanhar aí no canal. E mais 2% tem também CRI. E mais 2% em caixa. Aqui temos a carteira de ativos do fundo. Vamos lá pegando aqui do número 1 até o 14. Tudo CRA, sem nenhuma novidade. Aqui são os valores investidos. Aquele CIAP que a gente já viu lá naquela lista dos principais devedores. A Biopar. A Esteio Rural também tá aqui, ó, que foi uma das que a gente mostrou. A Biopar tem duas vezes, ó. Tem aqui também a Biopar. Então a gente pode considerar que a Biopar é esse todo aqui, 22 milhões. A Alvoar e assim por diante. Aqui do lado a gente vê os percentuais atrelados ao patrimônio líquido do fundo e aqui a gente vê as taxas. Algumas taxas assim bem altas, né? Bem high yield mesmo. Como essa aqui, CDI mais 8, pesada, CDI mais 6,5. Olha aqui, mais CRAs. Aqui tem aquele CRI que eu falei para vocês, que é 2% do fundo, ó. Tá aqui. Tá aqui o FGA, que é o único Fiagro que ele investe. Aí vem começando a sequência de FDICs, ó. Tudo aqui é FDIC. Aqui a gente tem novamente os valores investidos e aqui os percentuais do patrimônio líquido investido e as taxas. Você vê aqui que alguns desses CRAs, em vez de ser CDI mais, ó, aqui um CDI mais 10, estúpido aqui, né? Tem muitas taxas pré-fixadas, ó, aqui, ó, muitos valores pré-fixados. E são altos, né? Pré-fixado em 20%, 24%, 23%, 17%. Não são pré-fixados de valores baixos, são valores bem relevantes. Vamos para finalizar na próxima página. Aqui os últimos, FDICs também, ó, tudo FDIC, os valores investidos e os percentuais aqui do lado, além das taxas. E meus amigos, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, não perca mais seu tempo, deixa aquele likezão, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e você assistir sem perder seu tempo. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!